Então, fala galera do Unidos pelo Agro, beleza? E aí, como vocês estão? Então, galera, o pessoal andou reclamando um pouco nos comentários que a gente estava fazendo muito react. React às vezes parte mais pro âmbito do humor do que do conhecimento, né? Então aqui eu estou tentando estrear esse quadro e queria avisar vocês que às vezes a gente faz mais react por conta da nossa correria diária aí, que é muito trabalho e é um jeito assim que não dá para pesquisar muita coisa, não dá para fazer muito vídeo elaborado, então a gente prefere fazer o react do que deixar o canal sem vídeo. Tá? Então aqui, se vocês gostarem desse novo quadro, eu estava pensando em fazer uma sessão histórica sobre o agro, seja sobre tratores ou sobre épocas da humanidade, né? E lógico, para começar, nada melhor do que a gente falar dos primórdios do ser humano, né? Da pré-história. Para quem não sabe, a pré-história compreende todo o período que não havia escrita na humanidade, né? Desde o surgimento dos humanos há 300 mil anos atrás, até em torno de 4 mil anos antes de Cristo, quando inventaram na Mesopotâmia a escrita cuneiforme. Daí a gente já tem mais conhecimento do homem, do como ele vivia, por conta da escrita, né, que ele conseguiu se expressar. Antes disso, é mais coisas arqueológicas, né, evidências de ferramentas, de pinturas em cavernas, de ossos, de objetos que foram encontrados, né, e a ciência viu, acho que por teste de carbono, mais ou menos assim, se eu não estiver falando besteira, a idade daquilo lá, né? Mas então, esse período pré-histórico, né? Ele é dividido, na verdade, em 3 fases. Lógico, eu queria deixar claro que essas 3 fases não é assim, aconteceu essa tal data, mudou de repente. Há uma transição. Esses períodos, essa divisão, mais para um fim didático e histórico, para marcar uma época, essa época foi assim, essa época foi do outro jeito, do que acabou um período, começa o outro de repente, né? Há uma transição, assim como da Idade Antiga para a Idade Média, da Idade Média para o Modernismo, houve uma transição, não surgiu de repente, nessa idade também houve. Então os historiadores eles dividem em Paleolítico, né? Mesolítico, que é a idade do meio, que é lá entre 10 mil anos antes de Cristo até 8 mil anos antes de Cristo, e Neolítico, que é a idade mais moderna, que depois de 4 mil anos antes de Cristo, né, que varia 8 mil antes de Cristo até 4 mil, que é onde surgiu a escrita cuneiforme, tá? Então vou falar um pouco dessas idades e vou fazer uma abordagem lógico pelo agro, como surgiu o agronegócio, né? Porque muita gente tem essa visão, né? Pô, é óbvio que se você plantar uma semente vai nascer determinada planta. Só que nem sempre o humano teve esse conhecimento, porque assim, vocês imaginem uma época que não se sabia de nada. Todo mundo vivia na pobreza, não existia construção, não existia nenhum livro, não existia nem tradição oral, porque os primeiros seres humanos estavam chegando na Terra, ele olhava para tudo aquele mato, aquelas paisagens e falava, o que é isso, né? Então ele foi descobrindo ao longo dos anos, pelo empirismo, por observar a própria natureza, que se ele plantasse uma semente ia nascer uma planta, né? Mas nem sempre esteve essa ideia de agricultura. Tanto é que no período paleolítico, período mais antigo, o ser humano ele era nômade, ele caçava, ele era caçador e coletador, e ele não tinha agricultura, não praticava o hábito de agricultura, né? Então assim, ele ia numa região, caçava os bichos, coletava frutas e vegetais que ele achava lá na natureza e depois ele ia embora quando os recursos se esgotassem. Somado a isso, gente, também nós temos o fato de que naquela época o clima era bem diferente do que era hoje. A Terra estava saindo numa glaciação, né? Período de muito frio. E todo mundo sabe que em períodos muito frios nada nasce, a agricultura vai mal e o ser humano empobrece com isso daí, né? Então estava nessa fase, então o ser humano partiu. Mas já nessa época do Paleolítico nós conseguimos o andar bípede, então quer dizer, corpo ereto, e a nossa vantagem além do nosso encéfalo, né? É isso daqui, ó. Sabe o joinha que a gente faz, eu e o Alan, em todos os vídeos? O joinha, na verdade, o polegar opositor foi muito importante para o ser humano, porque ele permitiu que a gente tivesse mobilidade, ó, movimentos finos. Tanto é que a gente fala que quando um homem perde o polegar, ele perdeu a mão, porque o polegar é o principal, né? E isso permitiu que o homem fizesse ferramentas. Lógico, naquela época eram rudimentares,
feitas de pedras pontiagudas, amarradas em paus. Mas isso já mostrava que, por a nossa espécie ser frágil comparada a outros animais, nós não temos garras poderosas, nós não conseguimos correr que nem outros animais, nossos filhotes, nossos bebês são frágeis, então o ser humano precisa usar a inteligência aliada com as coisas que a natureza dava para ele. Então, nessa época já existia a ferramenta, e é uma coisa muito importante para afastar animais e proteger sua comunidade, né? Que eles andavam em várias pessoas, né? Que é o uso do fogo, né? O fogo, além de aquecer os humanos, você assar os animais que você caçou, você ainda conseguia espantar, né? Espantar bichos, espantar predadores que podiam pôr a nossa espécie em extinção. Até porque haviam, não sei se o termo certo é falar espécie, mas existiam outras espécies de seres humanos, né? Como os Neandertais, como outros, né? E só o Homo sapiens conseguiu sobreviver a tudo isso, né? Aí o ser humano começou a sair já dessa fase, a Terra já começou a aquecer, e aí a gente começou a partir para o período do Mesolítico, que é aonde a nossa conversa começa a ficar mais interessante. Sabe por quê? Porque aí o ser humano começou a descobrir a agricultura e começou a domesticar e civilizar, entre aspas, animais, né? O que ajudou muito ele, né? Pensa num ser humano que não tinha nada, tem a ajuda de um animal, né? E aí começou o fim da glaciação, o tempo começou a ficar mais propício, e aí o ser humano gradativamente, lógico que existiam tribos que demoraram muito mais tempo para fazer isso, mas ele gradativamente começou a se sedentarizar. Não sei se existe esse termo, mas ficar sedentário. O que é ficar sedentário? Se estabelecer fixamente um local. E aí começaram a surgir as primeiras aldeias, que com o tempo surgiram cidades, né? E eu vejo muitos historiadores falando, que com o advento da agricultura foi ruim para o homem porque começou a criar novas castas sociais, porque antes todo mundo era igual. Eles ficam com essa ideia besta do igualitarismo, esses historiadores que só ficam lendo esquerdista. E na verdade é o seguinte, gente, lógico que teve distinção, lógico que a agricultura, quando ela começou a surgir excedentes, surgiu pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, mas antes todo mundo vivia na miséria. Antes da agricultura, todo mundo ele tinha o que ele achava no dia. Se não tivesse, não tinha estoque, não tinha excedente, não tinha nada. Então o cara ele vivia para comer, para caçar e se não achasse morrer de fome. A agricultura que começou a gerar excedente e começou a dar esse acúmulo de riqueza para o homem, para posteriormente ele conseguir ter uma civilização. Se hoje a gente olha para uma cidade, a gente vê esculturas, a gente vê teatros, gastronomia, tradições, obras de artes, foi graças a primeiro passo à agricultura, porque se o ser humano morre de fome, ele nunca vai conseguir fazer coisas mais elevadas como óperas, como coisas que elevam realmente a alma. Então a gente precisa primeiro nutrir nosso corpo, né? Então a agricultura teve esse papel importantíssimo para o ser humano. E aí depois, o período neolítico foi uma transição, o Mesolítico, o período mesolítico foi esse período de transição, e aí nós entramos no Neolítico, que compreende 8.000 mais ou menos antes de Cristo até 4.000 antes de Cristo, que quando inventaram a escrita cuneiforme, como eu já havia falado. E o que a gente pode falar assim desse período? Foi realmente a sedentarização do homem. Então, quer dizer, o homem definitivamente se estabeleceu em cidades com agricultura, consolidação da agricultura pecuária, e foi até chamado esse período aí dessa pujante agricultura, né? Porque antes o ser humano até passava fome, vivia que nem um bicho mesmo. Então, nesse período a gente fala de revolução neolítica, que foi o período que o ser humano, a agricultura já conseguiu dar outro status pra gente, né? Pra vocês verem a importância da agricultura na vida do homem, né? E também na domesticação de animais, e consequentemente já começou a surgir uma espécie de pecuária, né? Outra coisa muito importante foi o uso de ferramentas, que primeiro nessa época começaram a ser desenvolvidas com cobre, e aí eles descobriram que o cobre com liga de estanho virava o bronze, um material mais resistente, melhor de trabalhar, e finalmente o ferro, né? Que foi onde realmente o homem se desenvolveu. Então começaram já a criar os primeiros arados puxados a animais, já que eles domesticavam, o que facilitou muito a agricultura, né? Então, galera, e uma coisa assim muito importante que os historiadores falavam sobre a agricultura que eu pesquisei é como o trigo civilizou o homem.
Isso mesmo, o trigo, aquele cereal. O trigo foi o primeiro tipo de agricultura, basicamente, que o homem... Tinha aquele mato que nascia o trigo, e aí o homem descobriu que se ele pegasse aquele mato, tirasse os grãos, o grão macetasse, colocasse junto com, por exemplo, a carne que ele caçasse, dava um gosto mais gostoso, ficava nutritivo. Então ele começou a selecionar esses cereais, entendeu? Então tinha o trigo lá, ele começou a pegar o trigo que era mais conveniente para ele, que dava grãos maiores, que dava... E aí até o historiador fala que uma grande dificuldade do homem nessa época é porque o trigo de hoje era muito diferente do trigo daquela época. O trigo daquela época, o vento batia e ele facilmente deixava sair as sementes do trigo, né, o cereal em si, se perdia. Até porque o trigo ele quer perpetuar sua espécie, né? Então ele quer semear, ele quer que nasça mais pés de trigo. Então o ser humano, aos poucos, ele começou a modificar, ele começou a pegar os cereais com maior grão e aqueles que eram resistentes ao vento. Então hoje, o trigo que a gente tem hoje não tem nada a ver com o trigo de 6, 7 mil anos atrás. Tanto é que falam que se o ser humano acabasse hoje, o milho que usa na agricultura, o trigo, nada disso sobreviveria, porque ele é feito pelo homem para o uso do homem, entendeu? Então, mais uma coisa que mostra aí como nossa civilização é avançada. Até aqui, ó, tem um historiador, ele é o Heinrich Eduard Jacob, né? Ele escreveu 6 mil anos de pão. Quer dizer, em homenagem ao trigo que o trigo fez para a nossa civilização. Ele fala assim: nasceram assim, a partir das herbáceas selvagens, devidamente protegidos pelos seus elmos, os heróis da nossa epopeia da alimentação. Então, referindo-se ao trigo, né? Como o trigo foi importante. E ele complementa: o primeiro objetivo do homem teve de ser, portanto, o de conseguir fazer com que as espécies que eram mais do seu agrado não perdessem os grãos com tanta facilidade, né? Os grãos de trigo. E foi o que efetivamente sucedeu, já que o homem ao longo de milhares de anos foi cultivando apenas aqueles exemplares que guardavam os grãos durante mais tempo na espiga e não se desprendiam com o vento. Então foi havendo essa seleção do homem com o trigo. Então aqui tem outro historiador também que cita o Harari: os caçadores-coletores se tornavam agricultores. Ele fala dessa mudança, né, do homem deixar de ser caçador e coletor e como o trigo e os cereais, né, tiveram esse papel muito importante para a nossa civilização. Então ele fala assim: à medida que dedicavam mais esforços ao cultivo de cereais, havia menos tempo para coletar e caçar espécies silvestres. Tá, então o homem finalmente conseguiu pegar o trigo e outros cereais aí que na época eram o que ele tinha acesso, né? O trigo, provavelmente o milho, vi falar também maçã é muito antiga, começou a domesticar vaca, cachorro, e aí eles foram se estabelecendo mais em margens de rios, sabe? Porque os rios tinham aquelas cheias, e aquelas cheias levavam muita fertilidade para a terra, imagine tanto de matéria orgânica, e quando o rio voltava pro seu curso normal, eles cultivavam as margens do rio, isso gerava uma abundância, né? Tanto é que grandes civilizações, como por exemplo a do Egito Antigo, elas ficavam na margem do Nilo, por exemplo, um rio daquela época. E tem outros exemplos, assim, se você for ver na antiguidade, na pré-histórica, o ser humano sempre se estabeleceu ao lado dos rios, né? Isso começou a gerar excedentes. Esse excedente começou a dar uma vida nutricional muito melhor para o ser humano, e ele deixou de se preocupar só com sobreviver e começou a se preocupar em ter uma vida mais digna, né? E aí que as grandes cidades foram sendo construídas e a agricultura foi saltando, né? Foi tendo esses saltos aí, mas ainda estava muito longe de ser essa agricultura de precisão, essa agricultura de abundância que permitiu a gente ter mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então é isso aí, galera. Foi um breve relato aí da pré-história. A gente já está em 4 mil anos de anticristo, aí começou a escrita, a gente tem mais relatos sobre essa fase. Tá? Se eu falei alguma besteira, não sou historiador, não sou especialista no assunto, mas deixa aí nos comentários se eu falei alguma besteira. Se vocês gostaram desse quadro mais informativo, mais cultural, quer que eu continue, me dá esse apoio, deixa o seu like, é muito importante, comenta para engajar e me fala aí se eu continuo esse curso falando sobre a antiguidade, depois Idade Média, modernidade ou não. E
Depois a gente pode partir também para a história de marcas, né, como a New Holland, a John Deere e muitas outras marcas aí de trator que eu sei que vocês têm curiosidade. Então deixa aí. O Alan também pode participar comigo nos próximos vídeos, é só que a gente está meio corrido, eu estou no estado de São Paulo e está no Paraná hoje, então resolvi fazer esse vídeo aí. Mas não vai ser um vídeo que teremos sempre por conta da pesquisa que ele envolve, né? Nem sempre, então não reclame se tiver react, pelo menos tem react melhor que nada, né? Para quem não gosta, eu sei que tem muita gente que gosta do nosso react. Então deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, curte, comenta, compartilha e unidos pelo Agro. Valeu!